O tema da mensagem de hoje é o resumo das 7 chaves da vitória. E eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus 11, 12, apenas esse versículo, amém? 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço ou pela força, e os que se esforçam se apoderam dele. Na abertura desta campanha nós falamos sobre o poder da conquista. Para que você consiga adquirir essas 7 chaves de vitória, nós precisamos viver um tempo de conquista, amém? E eu citei como viver a capacidade de conquistar. A capacidade de conquistar, amado, às vezes as pessoas têm tudo à sua frente, têm tudo à sua volta, mas não consegue conquistar. Imagina que ela não é capaz, que ela não é habilitada, que ela não tem inteligência para isso e que jamais chegará a algum lugar, e não é verdade. O Senhor te criou para ser conquistador. Mas pastor, eu não tenho estudo, eu nunca me formei em nada. Olha, eu conheço muitos, já vi outros que nem estudo tiveram e hoje são homens e mulheres muito bem-sucedidos. É claro que o estudo é o grande avanço que nos faz alcançar mais fácil. Mas se Deus tem um propósito de conquista para você, amado, Ele é que vai te habilitar para que você seja conquistador. Uma das coisas que o rei falou para Salomão foi: seja homem. Deixa de ser infantil nos seus afetos e nas suas decisões. A maioria das pessoas é muito infantil. Ela começa muito bem, com muita autoridade, mas no meio do caminho ela tropeça e cai. Por quê? Essa expressão ser homem quer dizer, seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Para de ficar com criancice dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não sei se vai dar certo. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Deus não se enganou quando Ele bradou do céu o teu nome, diz que você é vencedor. Agora, a escolha é nossa. Ou seremos vencedor porque Ele nos ordena a vitória, ou vamos ficar caído e prostrado. Ser homem é ser viril, é demonstrar força, é demonstrar coragem, vigor. A segunda coisa, seja espiritual. Caminhe sempre de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 2,15. Porém o homem espiritual junta todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O espiritual, ele tem a condição de julgar, mas ele não é julgado, sabe por quê? Porque ele não vive pela carne, ele não vive por emoções. Porque quando nós vivemos pela carne, por emoções, nós somos por muitas vezes confundido com as coisas que estão ao nosso meio. Você é diferente, meu amado. Deus está te dando a chave para aqueles que realmente Ele acredita que é um vencedor. Terceiro, seja fiel. Honre os aliados e não tema, nem valorize demais a oposição. Às vezes nós temos aliados e nós não honramos os nossos aliados. A Bíblia diz: honra pai e mãe para que teus dias sejam multiplicados na terra. Nós temos que honrar aqueles que estão nos honrando. Nós temos que honrar aqueles que estão nos abençoando. Às vezes a pessoa te abençoa, é o teu pastor, é o teu pai, é a tua mãe, é teu marido, é teu namorado, é teu primo, é teu amigo. Mas porque alguém que não gosta desta pessoa fala mal, você esquece de toda a honra que essa pessoa te dá. E sabe o que você faz? Aquilo que o diabo quer, perde a bênção. Amém, meu irmão? Eu não posso permitir que ninguém se levanta contra aqueles que me abençoam. Eu não posso permitir que ninguém se levanta contra a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha esposa. Eu não posso permitir que ninguém se levanta contra a minha família, porque todos podem ir embora, mas eles vão permanecer. Amém? Salmo 101, versículo 6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Seja reto. A primeira chave de vitória que nós ministramos aqui foi a chave nas finanças, amém? Nós começamos a falar de finanças, e Satanás ele tenta impedir que o novo entre nas nossas finanças.
Que novo é esse? Sabe, aquilo que você já está acostumado, o diabo ele quer colorir diferente, ele quer trazer uma estratégia diferente. Ele diz: não, você é assim, nasceu pobre, vai morrer pobre. É mentira. O Senhor nos dá a estratégia para vencer e viver o melhor da terra. De que maneira que Ele faz isso? Primeiro, pelo medo de ser livre. Tem gente que acha que não consegue ser livre. Tem pessoas que dizem assim: pastor, se eu aceitar Jesus e abandonar todos os meus amigos, sabe, todas as pessoas que me fazem mal, eu sei que faz, mas são os amigos que eu tenho, será que eu vou conseguir? Não tenha medo, amado, um novo tempo, uma nova vida, Deus tem para a tua vida. Para ser livre, tem que ter coragem. Se for preciso, amado, não dependa de ninguém, dependa do Senhor. Outra forma que nos impede de alcançar é pela incredulidade, sabe? Mesmo vendo as maravilhas do Senhor, ainda tem dúvida. Isso relata a história de Pedro. Pedro ouve o Senhor e ele diz: se tu és o Senhor mesmo, então ordene que eu vá até a ti. Olha a ousadia de Pedro. Essa parte de Pedro foi bom, ele teve a ousadia, e nós devemos ser ousados no mundo espiritual. Jesus disse: então venha, eu ordeno que você venha. Ele vai, coloca o pé, sai do barco, põe o pé na água, fala: opa, está firme. Colocou um pé, colocou o outro e sentiu que estava firme. Oh glória, Deus está me abençoando, eu vou poder caminhar, e Ele vai estar comigo. E ele deu o primeiro passo, deu o segundo, deu o terceiro, e Jesus, aonde estava, Ele permaneceu. Porque Ele te ordena nesta noite: a bênção é sua, sai do barco que você está, e pise e ande sobre as águas, porque eu serei contigo. Mas não pense em você, meu irmão, que quando nós saímos do nosso barco, do nosso lugar de comodismo, da nossa casa, do nosso emprego, do nosso mundinho do dia a dia, vai ficar tudo bem, as tempestades vêm, é natural. Quando a tempestade vem, você está dentro da tua casa, o que você faz? Opa, está chovendo muito, vai, corre, fecha a porta, fecha a janela, acabou. Há uma brisa. Mas quando você está do lado de fora, só tem um a quem você confiar, e esse um é o Senhor. Pedro começou a andar alegre. Imagine você, todos os discípulos naquele momento tiveram uma pequena inveja de Pedro. Falou: nossa, olha que bênção, Pedro é sortudo mesmo, né? Olha ele andando sobre as águas, que coisa maravilhosa. Quando veio a tempestade, o vento começou a chacoalhar as águas, e Pedro já não sentia mais tanta firmeza na água. Ele começou a olhar para as águas, e neste momento ele começou a afundar. É o que o crente faz, ele começa a dizer: Deus, o Senhor me deu a bênção, eu comecei a andar, estava tudo certo, eu fui até metade do caminho, e agora não está acontecendo. Será que eu me empolguei? Você não se empolgou, você se empolgou com as coisas que estão à tua volta, com as pessoas que estão criticando, com o levante de Satanás. Não se empolgue com esses, se empolgue na primeira palavra: eu te darei a resposta de vitória. Esta palavra você tem que caminhar sobre ela. Pedro, ele tinha que caminhar sobre a ordem de Jesus, que era: venha Pedro, venha ao meu encontro. Deus, Ele quer que você ande ao encontro dEle. Ele quer que você caminhe, sabe, diante de toda a adversidade, de tanto medo, de tantas oposições, pessoas dizendo que você não vai conseguir, mas Ele te diz: você vai conseguir, Júlio. Ainda que dizem que você não vai alcançar, o teu sonho já é realidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque antes de nascer no nosso coração, nasceu no coração de Deus. Às vezes o diabo ele quer nos acusar, dizendo assim: não, você pecou, você errou, você falhou, e em um determinado momento você olhou para trás. Os 12 de Jesus estavam no monte com Ele, e Jesus apenas os chamou para vigiar, para orar. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Quantas vezes você dormiu? E mesmo assim Jesus não os abandonou. A incredulidade, amado, às vezes nos falta força, porque a incredulidade domina.
Mas uma das piores coisas que nos impede de alcançar a chave de conquista, de vitória e nas finanças, é através da murmuração. O que mais crente faz é murmurar. Eu estava bem, mas aconteceu tal coisa. Também o culpado foi fulano, foi o governo, foi o tempo. E murmuração, amado, é sintoma de oposição à autoridade. A boca fala o que o coração está cheio, sabe? Pessoas que murmuram não se rendem ao Senhor, ela se rende às suas próprias vontades, acha que não tem que ser daquele jeito, tem que ser da maneira que ela tem a visão. Eu quero te dizer uma coisa, Deus te trouxe aqui para mostrar para você que a tua visão até hoje não te levou a lugar nenhum. Joga ela fora, porque tem uma palavra, tem uma revelação que sai do altar para mudar a sua história. E se você continuar com aquela visão medíocre, com aquela situação medíocre, murmurando, sabe, rosnando pelos dentes como faz um animal, você vai continuar parado, estagnado, pobre, em todos os aspectos. Mas se você tiver uma mente diferente, Deus vai mudar a sua história. Repita comigo: eu abro hoje para romper as minhas limitações, limitações humanas e carnais, e ser marcado para entrar na terra da minha promessa, a terra que Deus preparou para eu desfrutar das novidades da terra, e dar início a um novo tempo nas minhas finanças, e ter aquilo que eu não podia nem imaginar. Recebe a chave da finança aí, meu amado. Recebe, porque o Senhor é contigo. Segunda chave, conhecimento de Deus. Oséias 4:6, assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. O Senhor te chama de sacerdote, sabe? É muito fácil a gente pregar para os outros, falar que Jesus cura, que Jesus vai abrir a porta, que Jesus faz milagre, mas na hora que a situação é contigo, tu, sacerdote, rejeita o conhecimento que tem. Às vezes você diz: não, pastor, eu sei. Meu sobrinho estava passando por um processo, e ele é psicólogo, e a minha irmã disse para ele: mas você é psicólogo, por que você está assim? Sua atitude tinha que ser diferente. Ele disse: mãe, a minha psicologia não serve para mim. Isso é uma verdade que acontece em tantos campos de trabalho. E no mundo espiritual, às vezes nós adquirimos isso. O conhecimento que eu tenho, às vezes ele não serve para mim. Às vezes você não acredita na tua oração, às vezes você não acredita no teu clamor, às vezes você não acredita porque você acha que você não merece. É mentira do diabo. O Senhor diz: o meu povo perece por não ter conhecimento. Sabe, meu irmão, sabe quando nós temos o conhecimento de Deus? Temos o conhecimento de Deus quando? Em primeiro lugar, quando temos uma relação profunda e verdadeira com Deus. A primeira coisa que você precisa ter é intimidade com Deus. Você nunca vai entender os teus filhos se você não tiver intimidade com Ele. Você nunca vai entender o olhar do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, se você não tiver intimidade com Ele. Quando eu era criança, meu pai, ele era meio sargentão, mas glória a Deus por isso. Ele só olhava. Não era só ele, minha mãe desse tamanho também era fogo puro. Minha mãe olhava, e o olhar dela já tinha todo um texto dizendo o que nós tínhamos que fazer. Hoje é igualzinho. Você olha para o filho, vira a cara, o olho entorta, e ele está dizendo: o que você quer? O que é? Está me olhando? Ué? Sabe, meu irmão, ter intimidade com Deus, nós precisamos ter. E quando nós temos esta intimidade, sabe o que acontece? Nós passamos a ter o conhecimento, nós passamos a entender o que realmente Deus quer para a nossa vida, nós passamos a realmente a viver o milagre do Senhor, e o milagre do Senhor está no nosso meio. Você quer ter o conhecimento de Deus?
Busque a Ele, meu irmão. Se você ora, ore mais. Se você jejua, jejue mais. Se você é santo, santifique mais. Porque quanto mais próximo estiver dele, melhor ficará. Terceira chave: receber a chave da habilidade, ou seja, da atitude. Êxodo 31:3 diz assim: enchido o Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência e em todo labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em talhes de madeiras para trabalhar em todo labor. Amado, o ser humano, ele é provido de habilidades que são naturais dele mesmo. Todo mundo tem uma habilidade, tem um dom, todo mundo tem algo que sabe fazer, e o que o Senhor quer fazer contigo, não é fazer de você uma nova pessoa, mas Ele te dá esta habilidade, esta atitude, daquilo que você faz, daquilo que você está estudando, daquilo que você está se preparando para ser alguém reconhecido. Ter esta chave, não é ser uma nova pessoa, de hoje para amanhã, mas Deus vai usar aquilo que você é, aquilo que você representa, a tua experiência, o teu conhecimento, e vai abrir a porta dentro daquilo que você faz e faz com excelência. Amém, meu irmão? Nós precisamos entender isso. Sabe como uma pessoa é habilitada? Quando ela olha para o mercado e percebe que o mercado de trabalho tem algumas situações que poderia mudar. Tem uma empresa chamada Dr. Resolve e uma outra empresa chamada Marido de Aluguel. Você ouviu falar? O que eles fazem? Eles pegaram profissionais da área que por muitas vezes não tem, sabe, esse âmbito de caminhar, de fazer, mas sabem fazer. O mecânico, o encanador, o eletricista, ele sabe fazer. Ele não teve a habilidade de se tornar um profissional, de estudar, sabe, de abrir uma empresa, de administrar, mas ele sabe fazer, ele é um prestador de serviço. Então alguém inteligente, que teve essa habilidade, falou: opa, o mercado está carente disso, né? Hoje, para você arrumar um pedreiro, é só Jesus na causa, não é verdade? Se você for falar para ele, você precisa fazer um contrato de trabalho, e fala: não, eu não trabalho com esse negócio não, meu negócio é assentar tijolo. E às vezes a gente fica na mão. Nos dias de hoje nós temos que mudar a situação. Então o que essas empresas fizeram? Contrataram essas pessoas e disseram assim: olha, vou te dar essa oportunidade, vou te passar serviço, se possível vou te pagar melhor do que você recebe, só que você tem que fazer com excelência. E qual a resposta dessa empresa em relação ao cliente? É dizer: olha, o seu serviço vai ser feito, se ele não for feito, você não precisa pagar e ainda eu te pago uma multa. Ou seja, deu ao cliente, né, uma segurança que precisava. E graças a Deus o Brasil está tendo essa visão, que por muitos anos não teve. Teve que vir de fora isso, sabe? Porque o brasileiro é um tal de um passar a perna no outro, né? O brasileiro dá jeitinho em todas as coisas, e é um país que a pessoa que compra, né, o consumidor, é o que mais sofre. Compra um produto pela internet, tem que ir lá no Celso Russomano um ano depois para tentar trocar o produto. Isso não existe em países de primeiro mundo. Mas Deus, igreja, Ele está te habilitando a fazer aquilo que você sabe fazer e com excelência, e te colocar em lugar de honra. Eu quero profetizar muitos empresários aqui. Se você tem esse chamado, se você tem essa habilidade, Deus vai te dar, Deus vai completar na tua vida, sabe? Talvez alguém olhe para você e fala: isso aí não tem futuro não, meu irmão. Se é o que você gosta, vá em frente. A mesma coisa quando a pessoa está estudando, vai fazer uma faculdade, ela diz: olha, eu estou com vontade de fazer direitos humanos. Alguém diz: você é louco, isso não dá dinheiro. O outro diz: eu quero fazer advocacia, quero fazer direito. Está amarrado, tem mais advogado no mundo do que qualquer coisa. Sempre tem alguém te dizendo: não vá, não faça. Sabe o que você tem que fazer? Junte o que você gosta, né, com o que você quer estudar. Junte o útil ao agradável. Eu estava conversando com um professor essa semana, e ele me disse assim, que ele teve um aluno que não sabia o que ia fazer de faculdade.
Ele não gostava de nada, nada. Ele disse: olha, tudo que você não gosta, você escreve no papel, e tudo que você gosta, você escreve no outro. O papel que ele gostava, ele colocou que gostava acordar tarde, se possível depois do meio-dia. Não gostava de trabalhar muito durante a semana, gostava de balada, né? E se por muitas vezes passar a noite acordado. Só para resumir, esse professor, eu não sei o nome que dá, mas ele faz um estágio que ele ajuda o aluno a chegar aonde, né? Onde a pessoa quer, sei lá, saber que estudo, que faculdade que ele vai fazer. Enfim, ele fez uma faculdade de eventos. Então hoje ele ordena, né, faz eventos, parece que grandes eventos como esse, acho que é Lollapalooza, não sei, Lollapalooza, como que é o nome desse evento aí que está? Lollapalooza, vocês estão inteirados, hein? Lola? Está amarrado, que nome horrível. Enfim, ele está participando deste evento, entendeu? A empresa que ele abriu está participando, não que está organizando, mas é uma das empresas, são várias empresas, e ele se encontrou. Sabe por quê? Isso é habilidade. Eu não sei se ele é crente, se não é, não interessa. Importa, amado, que todos nós temos uma habilidade. Ele não gosta de acordar cedo, ele não acorda cedo, ele trabalha final de semana, ele gosta de balada. Ele juntou o que ele gosta, estudou para isso. Olha que coisa boa, não é? Eu estava conversando com o Júlio essa semana, e o Júlio estava me dizendo sobre algumas leis que ele tem que estar estudando. Isso não é para mim, não. É difícil, não é? Mas é o que a pessoa gosta. A pessoa tem que gostar, e aí então será habilitado para vencer. Amém? E essas habilidades, amado, nos torna diferenciado de outras pessoas. São as habilidades naturais. São essas que são importantes, que fazem diferença na nossa vida. Amém? Eu quero falar de algo que chama-se GGPP. Quando eu tenho a chave da habilidade, eu vivo o GGPP. O que é isso, pastor? O que é GGPP? São 4 bênçãos daquele que recebe a chave da habilidade. O primeiro G quer dizer ganhar. Amém? Nós entraremos num ciclo de vitórias e vamos ganhar muito através das habilidades. Esta é a unção que o Senhor tem para a tua vida, a unção de ganhar, de administrar. O vendedor, ele tem que ter esta visão: eu vou ganhar o meu cliente, depois que eu ganho o meu cliente, aí então eu vendo o meu produto. Não adianta se apresentar o seu produto primeiro. É a mesma coisa que eu digo para as pessoas que querem evangelizar: ganhe a pessoa para você, ganhe aquela pessoa como teu amigo, ganhe a confiança dela, para depois você falar de Jesus. E quando você ganhar a confiança, o que vier depois disso só é sucesso. Segundo P, proteger. Deus não abençoa a loucura, ou seja, Deus, Ele faz a gente andar e caminhar sem loucura, sem empolgação. Olha, Alexandre, você tem uma semana para fazer isso. Eu sei que eu não vou dar conta em uma semana. Eu sei que o que eu vou fazer nem precisa de uma semana, mas tem alguém, como um dia eu vi a Cotinha dizendo, metendo um louco, sabe? Tem alguém metendo louco, dizendo assim: olha, e agora, vai, porque senão não vai dar certo. Ô irmão, deixa eu meter o louco em você não. Um dia eu estava na casa da Cotinha, ela vendo as sobrinhas dela falar, metendo um louco, e estava a Cotinha: então pastor, essas meninas estão metendo um louco em mim. Disse: metendo um louco? E eu não esqueci isso. E eu sou mestre para lembrar na hora do sermão. Então depende do que for, não fala perto do pastor não. Amém? Então, meu irmão, Deus, Ele não abençoa a loucura. Não adianta ninguém ficar te pressionando, sabe? Você tem que, o tempo de você chegar até determinado lugar, o normal é em 1 hora. Não vai colocar o carro a 120, 140, 160, porque você tem que alcançar a tua meta em meia hora. Não faça loucura. Deus não te dá habilidade para você fazer loucura. Deus te dá habilidade para você vencer e vencer. Amém?
Próximo P, prosperar. Deus nos dará habilidade para enriquecer. Enriquecer aqui não é no sentido de você enriquecer financeiramente apenas. Ser próspero não quer dizer ser rico, amém? Ser próspero, amado, é dentro daquilo que você faz, daquilo que você ganha, você conseguir alcançar coisas que outros que ganham muito mais do que você não conseguem. Tem pessoa que ganha R$1.000, se ele é uma pessoa próspera, dentro daquilo, das suas limitações, dos seus sonhos, ele consegue realizar. Não importa que ele fez em 200 vezes, mas ele está pagando, amém? Não é loucura, mas ele tem sonhos, e quando ele coloca o seu sonho em prática, realmente acontece. Agora tem aquele que ganha 10 mil, e ele não consegue ter o que você tem ganhando 1.000. Qual é a explicação disso? Matematicamente é totalmente oposto, mas diante de Deus chama-se prosperidade. Prosperidade é aquilo que você põe a mão e dá certo. No livro de Gênesis 26, a partir do versículo 12 e 13, fala que Isaac prosperou. Por quê? Porque Deus abençoou a terra. Um lugar que não dava nada, Deus abençoou, sabe? A pessoa, quando ela é próspera, ela faz acontecer. Eu morei numa cidade chamada Promissão, próximo de Lins, Bauru, nessa região, que tinha uma família chamada família Ribas, e o pessoal dizia que eles tinham pacto com o diabo, porque aonde eles colocavam a mão, o negócio andava, e eles saíram comprando terra de tudo quanto é jeito. Eles plantavam milho, né? E havia terras que não dava nada, porque teve um tempo de seca, um tempo que não houve chuva, e eles começaram a comprar as terras, e as pessoas achavam assim: bom, eu vou fazer um bom negócio, já que essa família compra todas as terras, então eu vou lá oferecer minha terra. Não dá nada mesmo, plantei algodão, não deu, plantei soja, não deu, plantei fruta, não deu, então eu vou vender. Aí eles compravam por um preço bem baixo, porque a terra já estava supostamente queimada, e eles plantavam milho. Por que milho, pastor? Porque milho, amada, é uma das, não sei se é a única, uma das únicas sementes que quando ela é lançada na terra, você pode esquecê-la lá, porque o dia que chover, aí ela vai frutificar. As outras não, elas não suportam o calor da terra, elas precisam, porque senão elas apodrecem. E se é um tempo que não é tempo de chuva, a outra semente não vai germinar, amém? E o milho, ele vai germinar no seu tempo. E eles então começaram, isso há muitos anos atrás, começaram a prosperar, e as pessoas diziam que era pacto com o diabo. É mais fácil dizer que é pacto com o diabo que pacto com Deus, não é? São sabedorias que a pessoa precisa ter, e essas habilidades quem dá é o Senhor, amém? Então Deus vai te dar essa chave de habilidade, sabe? Sobre a tua vida, amém? Quarta chave, a chave do novo tempo de Deus. Às vezes nós queremos, amado, e ficamos às vezes pensando em uma coisa que passou, no velho, no passado, mas Deus é Deus de coisa nova. Preste atenção, o que passou na tua vida, passou, é passado, acabou. Ah, pastor, mas foi uma fase tão boa. Ah, o tempo das vacas gordas, deixa as obesas para lá. Hoje você está passando uma fase que essas vaquinhas vão ficar gordinhas, mas com saúde, amém? Elas vão ficar no tempo certo, e fique em paz. Tem gente que fica trazendo o passado, sabe? E o passado traz sofrimento. Por quê? Porque ele não é uma realidade que você gostaria de viver, ou porque ele foi muito bom, diferente do que você está vivendo, ou porque ele foi muito ruim, oposto do que você está vivendo. Isso te traz tristeza. Para que ficar no passado? Olhe para frente, porque o Senhor tem vitória para ti, amém? 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, amém, amado? As maldições do deserto, elas já foram quebradas, e hoje nós determinamos a viver um novo tempo de Deus. 2014 é ano de aliança, é tempo de viver o milagre do Senhor, é tempo de viver a quarta chave, o novo de Deus, o melhor de Deus. Quem vive de passado é museu. Nós temos que viver o hoje, crendo que o amanhã Deus proverá, amém? Senão eu vou chamar a Cotinha, ela vai meter um louco em vocês. Cotinha está toda se escondendo ali atrás. Primeiro, quem está no trono
tem poder para realizar isso. Apocalipse 21:5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve isso, escreve o que o Senhor está te dizendo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele faz um novo tempo, Ele faz nova todas as coisas. Isso é uma frase que eu tenho repetido muito: Deus faz nova todas as coisas. A cada dia é um novo tempo de Deus. Pastor, ontem eu fui muito mal na prova, eu tenho outra prova hoje, eu não sei como é que vai ser uma bênção. Sabe, confia, para de ficar desesperado, deixa o passado para trás, confia no Senhor. Senhor, clareia a minha mente, eu estudei, eu fiz a minha parte, e agora o Senhor vai clarear a tua mente. A única coisa que você precisa fazer é descansar, porque Deus trará a resposta. Agora, se você não estudou, filho, você vai bombar e vai meter um louco mesmo, entendeu? A gente não serve a nenhum espírito de adivinhação. O Senhor, Ele só nos faz lembrar aquilo que você estudou. Amém? É a mesma coisa, tem gente que fala: não, eu vou subir lá no altar e Deus vai trazer para mim a palavra. Vai, besta. Você vai falar um monte de coisa sem pé nem cabeça, no começo não tem meio, não tem fim. Nós precisamos estudar. Você precisa falar coisas coerentes, não é verdade? Segundo, decidimos não olhar mais para trás, para ver o que não alcançamos. Filipenses 3:13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas alguma coisa, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante. Sabe o que está lá na frente? Sabe o que está lá adiante? Você está olhando o teu dia hoje, ou o que você passou. Acha, isso aí não, esse ano vai ser um ano de dureza, viu? Vai ser um ano que só Jesus na causa. Tem crente que só abre a boca para falar besteira. Que Deus que você serve? Um Deus que te odeia? Ou um Deus que por muitas vezes ignora as suas atitudes e ainda te abençoa, não porque merecemos, mas porque Ele diz que Ele te amou primeiro. Amém, amado? Recebe de Deus esta chave na tua vida. Recebe do Senhor esta chave que vai te habilitar, amado, para um novo tempo de Deus, um tempo de milagre, um tempo de ressurreição. Quinta chave, a chave da multiplicação em tempos de crise. Dizem que 2014 é um ano difícil, já foi falado aqui no altar, e segundo os especialistas também dizem isso, né? O ano começa basicamente assim, praticamente depois do carnaval. No Brasil, infelizmente é assim. Aí depois do carnaval começam as festas, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, não é? Dia dos Namorados. A cada 2 meses tem um evento, até chegar de novo o ciclo, Natal e assim sucessivamente. Este ano nós temos outro ciclo que chama-se Copa do Mundo, que o Brasil para literalmente quando a Copa é lá fora. Imagina aqui, que coisa legal que vai ser. Eu só oro a Deus que seja uma bênção, porque é a nossa cara que está sendo representada lá fora. Amém? Eu vejo algumas pessoas dizendo: não, o país vai ser envergonhado. Espero em Deus que não seja, amado. Não é bom para nós, não é bom para as nossas finanças. Amém? É bom que eles venham, porque as pessoas lá fora enxergam o Brasil como enxerga Amazonas, índio, ou então olha para o Rio de Janeiro e vê bandido, e olha para as mulheres e vê pessoas sensuais. Eles precisam ver um Brasil que realmente, já que vai ceder para ser Copa do Mundo, seja de excelência. Vai ser um furdunço, vai ser um mês de muita coisa, daqui a pouco acaba e não acontece nada. Alguns estágios vai ser como aconteceu na África, que já está tendo mato e bicho dentro dos estádios. Fizeram um estádio lá no meio do mato, né? A coisa mais linda na época, mas não tem jogo, não tem time para disputar naquele local. É diferente do Itaquerão, né? Que infelizmente o Corinthians está lá, né? Os corintianos que me perdoem. Mas tem um em Brasília. Quem vai jogar em Brasília? Só se for o Lula, Dilma, PT e Companhia Limitada. Não é verdade? Mas amados,
essa é a nossa realidade. Esse é o tempo de crise que por muitas vezes nós achamos que vamos viver, mas aquele que recebe a chave da vitória, vai acontecer na tua vida o que aconteceu na vida de Isaac. Amém? Gênesis 26:12 diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Você vai colher 100 por 1, você crê nisso? 100 por 1, glória a Deus. Eu tenho vivido, amado, graças a Deus, o melhor da terra há muitos anos. Por muito tempo, eu preguei um evangelho diferente. Eu preguei um evangelho que só falava de salvação, que é o evangelho que devemos pregar. Eu por muito tempo critiquei o evangelho que Deus pode te abençoar, pode te prosperar e colocar no lugar de excelência. E vivi numa igreja de uma escassez terrível, que tinha vez, teve uma certa vez que eu tinha uma perua que era só Jesus na causa, né? Um dia o meu superintendente viu escrito atrás: propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Falou: irmão, tira isso daí. Na hora eu não entendi. Falei: por que, reverendo? Ele falou: propriedade exclusiva. Nem Jesus quer um negócio desse. Olha quanto ferrugem. Para de pensar pequeno, teu Deus é grande. E eu comecei a abrir a mente para isso, porque eu vim de um mundo, né, sustentado pela igreja católica, depois a Umbanda, o Candomblé, que sempre ensinou que Jesus era pobrezinho que nasceu em Belém, que a igreja vivia de esmola, e o povo vivia debaixo de maldição, que ser crente, ser humilde, é andar de chinelinho, sabe? E não é isso. Quando eu fiz teologia, a minha mente abriu, mas o que mais abriu foi quando o Senhor me tirou lá de Eldorado e me trouxe para cá. E o Senhor disse: agora eu vou te ensinar a prosperar, e aqueles que estão debaixo da tua graça, debaixo da tua cobertura, prosperarão contigo. Amém, irmãos? Hoje eu vejo na minha vida e vejo na vida de muitos, aquilo que você deseja comprar, viver e obter, o Senhor está te dando. Não importa quantas parcelas, mas Ele te dá habilidade para você pagar. Loucura é você não ter o que comer em casa e fazer 200 prestações de um valor que você não ganha. Isso é loucura, isso é burrice. Amém? Mas eu tenho visto prosperar. Essa semana eu fui no consulado americano tirar o visto. Em setembro nós estaremos indo para os Estados Unidos. É um sonho já de algum tempo, e que o Senhor trouxe para nós. Tem um grupo de pessoas, ao todo 16 pessoas daqui da igreja, que vai estar indo conosco. Amém? Nós ficamos lá quase 3 horas. Imagina a tensão. Você leva um monte de documento, né? O visto americano não é fácil de se tirar. Mas quando Deus tem um propósito, e eu quero repetir o que o Renato falou aqui, que a esposa dele o repreendeu, a minha também fez a mesma coisa comigo. Eu disse: nossa, quanta gente, né? Ansioso. Não que eu não estava seguro de Deus. Ela olhou para mim e falou: você está preocupado, né? Eu disse: é. Está estampado, né? Fique em paz. A pastora diz: fique em paz. Se o Senhor nos trouxe até aqui, Ele não vai nos deixar sair daqui humilhado. E como de fato, irmãos, nós conseguimos passar o último ponto, que é o visto americano, para que o sonho seja realizado. E aí eu disse para ela uma coisa que eu não sei se eu já disse aqui. Ela perguntou: o que você está sentindo indo para os Estados Unidos? Eu disse: um sonho realizado, porque nós íamos no ano 2000, né? E no ano 2000 não deu certo, quando aconteceu aquele World Trade Center e tal. Não era para ser naquela época, era para ser agora. Só que desde aquela época, uma vez eu orando, e o Senhor disse que me daria uma casa em Manhattan. E ela me fez essa pergunta: por que Manhattan? Eu disse: não sei. Eu sei que um dia, quando eu disse que eu tinha vontade de conhecer, o Senhor disse ao meu coração: você não só vai conhecer, mas você terá uma casa neste local.
A ilha de Manhattan, amado, é uma das ilhas mais caras do mundo. Se olhar para a minha condição hoje, e eu estou falando isso porque o encerramento da campanha está sendo gravado, amém? Eu não vejo possibilidade nenhuma, mas eu tenho vivido o novo de Deus em tempo de crise. Não sei quando. Às vezes tem coisa que Deus promete para você, mas quem vai herdar são os teus filhos. Que sejam os meus filhos, mas a promessa do Senhor vai se cumprir, amém? E de uma coisa eu tenho certeza: os teus sonhos que parecem ser impossíveis, para Deus ele já é possível. O salmista diz: pede-me as nações e eu te darei por herança. Amém, amado? Talvez você ouviu isso e fala: nossa, o sonho do pastor é algo assim. Não vejo isso. Eu vejo isso como o meu Reobote. Amém? Terceiro, Reobote: não se conforme com o espaço que o diabo tem para você, mas crie hábitos de crescimento. Reobote, amado, significa lugar amplo, ou seja, o dia da sua vitória chegou e ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, sabe? Você é um profissional, você é ungido de Deus, você é pai de família, e Deus vai te trazer o melhor desta terra, pois você é um homem apostólico, uma mulher apostólico, e você não pode deixar que os seus poços sejam entulhados. Isaac abriu poços, e nesses poços, quando ele abria, alguém dizia: não vai dar certo, aí não tem água, essa terra é seca. E ele continuava, porque ele disse: Deus mandou eu vir para cá, e eu não vou sair daqui envergonhado. Amém, meu irmão? Ele continuou cavando, até que o diabo viu que não tinha mais jeito, e bateu-se em retirada. Você é como Isaac. Não abra mão dos teus sonhos, não abra mão dos teus projetos, porque o melhor virá, e este é o ano de você colher 100 por 1. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu disser para você que por alguns anos a minha esposa não creu no que o Senhor tinha dito para mim sobre Manhattan, mas eu não estava baseado no que ela cria. E hoje, depois que nós tivemos a experiência de ter o visto americano, ela falou: eu já estou começando a crer que algo Deus vai fazer. Amém, meu irmão? Não sei, de uma coisa eu sei, que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Eu não sei o que Deus prometeu para ti, ou colocou a certeza no teu coração, amém? Mas só vai acontecer, amado, quando você se abrir para Deus. Próximo, somos transformados quando nos abrimos para Deus. Quando você abre o teu coração, quando você entrega por completo, realmente Deus vai fazer na tua vida, amém? Quando recebemos a chave para sermos transformados por Deus? Quando realmente você abrir o teu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, o meu passado ficou para trás, sabe? Receba essa nova fonte que o Senhor tem para gerar necessidades, para gerar habilidades, para gerar um novo tempo. Quando você ganhar a consciência de adoração e participar da comunhão do corpo de Cristo, quando você realmente andar na verdade, Deus te dará alegria e liberdade para viver o melhor desta terra. Ore comigo. Vamos lá, todos juntos? Hoje eu quebro da minha vida todo bloqueio dos meus sentimentos e declaro que me abro para a verdade, que me liberta e me transforma segundo a vontade de Deus. Deixo Deus moldar meu caráter, recebo a cura da minha alma, em nome de Jesus, amém. Vamos para a sexta chave, penúltima: receber a chave de ser transformado por Deus. João 4:19 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Repita comigo: eu recebo hoje a chave para ser transformado por Deus.
Essa história fala de uma mulher, a mulher samaritana, amado. Uma mulher que era desprezada, uma mulher que era rejeitada, infeliz, e que teve uma vida transformada, sabe, pelo amor de Deus. Eu não conheço o teu passado, mas de uma coisa eu te digo: o teu passado não te pertence mais. Quem você era, o Senhor já apagou com o teu sangue. E quando Jesus teve um encontro contigo, foi exatamente como aconteceu na vida dessa mulher. Ele enviou, o próprio Deus enviou Jesus Cristo ali para tratar com ela. Não tinha ninguém na cidade, era passado da hora sexta. Sabe, eles estavam ali, os discípulos não estavam perto. Por quê? Para que Jesus tivesse que falar com aquela mulher. E ele vai e pede água. Naquela época, quando alguém pedia água para um samaritano, era uma ofensa, porque eram dois povos que não se davam, eram dois povos de cultura diferente, embora no mesmo espaço territorial. Sabe, a vida desta mulher, infelizmente, era um amaranhado de pecado, de adultério, de divórcio. Os samaritanos tinham um costume na época, quando eles se casavam, as mulheres casavam com uma pessoa da família, normalmente tinha que casar por idade, tinha que casar com o mais velho. Não adianta o do meio arrumar, né, um namorado ou a namorada, tinha que ser o mais velho. Você vê isso na história de Jacó, que ele se apaixona por uma e o sogro faz casar com a outra, porque a outra estava encalhada, então tinha que ser de cima para baixo. Então essa mulher, ela casa com o mais velho. Passado um tempo, esse homem morre. Mas a cultura dos samaritanos era para que se mantesse a família, para que gerasse uma comunhão com a família, né? Os outros que estavam na fila tinha que casar com a viúva. Então ela casou com o primeiro, casou com o segundo, casou com o terceiro, casou com o quarto, casou com o quinto. E até o quinto morreu. É tanto que Jesus, quando fala com ela, diz assim: olha, o que você fez é uma tradição, mas isso é pecado, você é uma adúltera. Quem é o teu marido? Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: você diz bem, você não tem marido, porque os 5 que você casou, nenhum é seu. Sabe, amada? Ela saía para buscar água no meio-dia. Por quê? Porque ela tinha vergonha da cidade. E claro, e com isso, entre um marido e outro, ela tinha suas gandaias. Ela se achava livre. E foi essa mulher que o Senhor resgatou. Foi essa mulher que Ele trouxe para ser transformada. E começou a chave no teu coração. Deus quer mudar a sua história. Por muitas vezes a gente vem para Cristo com manias do passado, e o seu passado precisa ficar para trás. Amém? O Senhor, Ele vai te conduzir a essa transformação. Ele vai fazer você lançar fora todo o desprezo. Não vai deixar que a rejeição que muitos têm de ti, ou você tem de você mesmo, seja a chave para fechar a tua vida. O teu coração precisa estar livre, curado, liberto. O Senhor, Ele quer curar as feridas, as marcas que o tempo trouxe. Assim como aquela mulher samaritana, meu irmão, ela foi transformada, e ela levou para toda a cidade dizendo: hoje essa mágoa, essa ferida já não atrasa mais a minha vida, porque eu tenho Cristo. Sabe por quê? Porque ela se abriu para o Senhor. Uma pessoa que não se abre para Deus, ela pode viver amargurada. Tem pessoas que vivem amargurada, fechado, carrancudo. Ela não se abre para Deus, ela não se abre para as coisas novas. Ela coloca um impedimento e diz: não, no meu tempo era assim, eu fui criado desta maneira, eu aprendi assim, e se fecha. Ela fecha o mundo dentro dela, então ela vive amargurada. E essa pessoa não consegue, sabe, se abrir para Deus, porque a amargura tomou conta do coração. Vive à sombra de complexo, vive à sombra de rejeições. Uma pessoa que não se abre para Deus pode tornar-se religiosa. Quantos crentes se tornam religioso? No passado, pastor, eu era prostituta. Por isso que agora eu vou para uma igreja que eu uso um coquinho, não rapa a perna, sai até lá embaixo. O sovaco, quando eu levanto, parece uma peruca de baixo. Eu quero ser diferente do mundo. Meu irmão, se você quer ser diferente do mundo, hoje, seu cabelo tem que ser curto, porque as fanqueiras, os cabelos delas vêm aqui embaixo. Não é verdade? Às vezes, religiosidade, demais. Querem fazer demais, achar que para ser santo, você tem que estar no monte todo dia.
Achar que para ser santo você tem que jejuar todo dia. Achar que para ser santo, quando abrir a boca para falar contigo, você não fala de outros assuntos, só fala de Bíblia. Religiosidade não é isso que Deus quer. Deus quer um tempo para que você o adore, mas é na casa dele ou no lugar que você separou. Não chega lá no teu emprego dizendo glória a Deus, aleluia, chupa bala house, que você vai ser mandado embora. Amém? Não se empolga. Há tempo para todas as coisas. Já viu aquele crente chato? Quando ele chega perto, até você que é crente fala, deixa eu ir embora, porque chegou o irmão nuvem. Ele chega, fica tudo nublado. Sabe? Vive com essas teorias de religiosidade, fica comparando. O ruim dessas igrejas que tem uso e costume é porque elas pecam, principalmente no dia da ceia. Uma passa, a outra cutuca. Você viu? A irmã cortou a ponta do cabelo. Misericórdia. Aí chegou as santarronas, né? Elas ficam assim. Glória, 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 glória. E tudo que vê fala. Sabe? Chegou uma jovem. Ela não é crente, ainda está chegando na igreja. Ela está com uma calça, como dizia o Peteco, não é lega, é triste. Com uma mini blusa que não é mini, aquilo é quase um bustier, esse é o nome daquilo. Sabe? Já chega com uma toalha, a irmã senta, ela vai lá e joga a toalha em cima. E dá uma Bíblia desse tamanho para a pessoa. E depois vem as revelações. Dizendo, olha, Deus tem um mistério contigo. Do jeito que você está, não agrada a Deus. A pessoa para e pensa, vim na igreja hoje. Religiosidade, irmão, religiosidade. Deus não quer crente religioso. Deus quer você como você é. Adore o Senhor da maneira que você é, porque aí você fará com excelência. Amém? Ainda que seja como a irmã Cotinha que fala metendo um louco, mas ela é crente. Ela é crente, né, vida? Uma pessoa que não se abre para Deus pode viver presa, limitada. Deixa a sua libertação, não vive a sua vida. É limitada, é presa, é quase igual ao religioso. Não consegue expandir, não consegue caminhar. Sabe, ela vive ali presa, ela não se abre para Deus. Se de repente o Espírito Santo tiver que batizar, ele vai ter que abrir a boca da pessoa e colocar uma língua diferente, porque ela não abre a boca. Ela é contra qualquer coisa. Ela fica ali assim, resistente. Se fosse um dia de Pentecostes, ela caía dura no chão. Mas ela não deixava se mover. Sabe? Uma pessoa que não se abre para Deus, ela se torna frustrada, amargurada, vive uma vida tentando ser feliz. Sabe, meu irmão? Deus quer te ver feliz, sorrindo. Crente abençoado é crente que sorri, é crente que está de bem com a vida, é glória a Deus mesmo no momento difícil. Não é verdade? Você vê uma pessoa muito fechada e você fala, o que foi que aconteceu? Estou feliz, do quê? Porque a gente tem que expressar isso, não é verdade? Expressar alegria, porque meu irmão, você é salvo. 7ª e última chave, receber a chave da força de realização. Mateus 9,35 diz, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Amém? A chave da habilidade, ser habilitado para isso, esta força, sabe, meu irmão? Esta força que te faz vencedor, que te faz realizador. Como podemos ser roubados na multiplicação da força de realização? Salmo 42:5 diz, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ore comigo. Eu recebo a multiplicação de... Volta. Vamos lá, todo mundo junto? Eu recebo a multiplicação da força de realização e declaro que todo impedimento, todo desânimo, toda preguiça,
todo conformismo não terão mais lugar em minha vida. Fui chamado pelo Senhor para realizar a sua obra, para cumprir a sua vontade soberana em todas as circunstâncias, e nada poderá me impedir, em nome de Jesus. Amém. Você foi chamado para ser vitorioso, para ter realizações. Sabe o que é isso? É as pessoas encontrar com você e você ser marcado por ser um realizador. Como assim? Quando alguém falar, e aí, tudo bem com você? Você diz, tudo bem. Rapaz, olha, aconteceu uma coisa na minha vida. A pessoa fala, pronto, lá vem mais uma história. E a história é verídica. Você realizou mais um trabalho, mais uma conquista, sabe? Você deu mais um passo de vitória. Você realmente chegou ao lugar que outros gostariam de chegar, mas não chegou ainda. Quais são as atitudes para viver a multiplicação da força de realização? Primeiro é ter disposição. Crente amarrado, crente emburrado, crente de braço cruzado vai morrer no Brás, não tem jeito. Você precisa ter esta vitória dentro de você. Você precisa ter esta atitude, amado, diante de Deus. Olha o que diz Josué 1:2: dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sabe por que o Senhor diz assim, olha, passa esse Jordão? O Jordão estava cheio. Era complicado eles passarem com todo aquele povo pelo Jordão. Mas a primeira dificuldade que eles tiveram, o Senhor disse assim, dispõe-te, passa o Jordão, passa o problema, passa as dívidas, passa essas coisas, para que você realmente viva o melhor da terra. Porque se você passar esse Jordão, eu darei a terra que prometi a você e aos filhos de Israel. Josué, amado, ele passou uma época que ele estava completamente desanimado. Imagine você, herdar um povo de Moisés. É a mesma coisa quando chega, alguém que dá aula, numa sala de aula, e aí o professor foi embora, morreu, perdeu a conta, sei lá o que foi, está doente, aí vem outro professor, coitado desse professor, vai dizer, professora, mas o professor fulano de tal, não era assim, e daí que ele não é assim, mas eu sou assim. O pastor Alexandre, sabe, que o Senhor já levou lá para a glória, ele não fazia assim, ele cantava assim, ele pregava assim, ele fazia assado. Sabe o que é isso, amado? Traz desânimo, porque a gente começa a entender que as pessoas que estão ao nosso lado, como Josué, ele herdou um povo de Moisés. Moisés tocou na rocha, saiu água. Moisés clamou, amado, e colocou a vara, o cajado no mar, o mar abriu no meio. Moisés fez grandes coisas, grandes milagres. Moisés, ele realizou 10 milagres, que eram as 10 pragas do Egito. Moisés fez coisas que homem nenhum na história fez. Aí vem Josué, um jovem, para substituir, imagina aquele povo rebelde do jeito que era. O Senhor disse assim, não temas, eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Josué estava desanimado, sem ação, pasmo diante de uma situação que ele estava para pegar. Talvez você se encontre assim nesta noite. Estão te comparando a outros, que possivelmente melhor do que você, mas não tem aquele tempero, aquele jeito, aquela pegada que você tem. E Deus não te escolheu por um acaso, dizendo, se não tem tu, vai tu mesmo. Não é assim. Deus te escolheu porque Ele sabe que você é habilitado para fazer. Que talvez você está dando umas cabeçadas agora, mas é para você crescer e aprender. Porque se você der uma cabeçada lá na frente, o prejuízo vai ser maior, porque o montante vai ser maior. Sabe, irmão? Ele estava muito preocupado. Quem sabe, talvez naquele momento ele estivesse pensando, como que eu vou conquistar esta terra? Como que eu vou estar no controle? Como que esse povo vai me receber? Não importa, quem te colocou, quem te nomeou, quem te enviou, foi o Senhor. E o Senhor, Ele vai te habilitar para isso, sabe, para ter esta vitória. Deus está no controle da tua vida. Recebe, meu irmão, essa palavra de vitória. Tenha disposição, levante-se agora, erga a tua cabeça. Para de ficar pensando que vai dar errado, que você não vai conseguir, que vão rir da tua cara, que num certo momento você vai tropeçar e cair. É mentira do diabo. Deus te levantou e Ele vai te honrar, porque Ele é fiel. Amém? Não olhe para as lutas, não olhe para a dificuldade, não olhe para o impedimento, apenas ouça a voz do Senhor que fala contigo. Ele te diz nesta noite, eu te entrego as 7 chaves de vitória.
Deus vai multiplicar as suas vitórias, amado, em sua vida. E os tempos difíceis realmente não vão mais permanecer, vão passar, vão ficar para trás. Em nome de Jesus. Você vai vencer este grande Jordão. Você crê nisso? Amém. Tenha de bom ânimo, porque a força para a realização será multiplicada em tua vida. A força para a realização chegou. Amém? E vai acontecer. Tem um louvor que nós cantamos semana passada, bastante antigo, que diz assim: o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou, e ele vem saltando pelos montes. Sabe quem falou isso? O salmista dizendo que ele vinha saltando pelos montes em direção ao teu servo para te abençoar. Então é chegado o tempo que você precisa cantar, não mais chorar, não mais se preocupar. Sabe por quê, meu irmão? Porque o tempo da vitória, da resposta do Senhor é chegado em nome de Jesus. Como nós louvamos hoje, como nós profetizamos hoje, chegou o tempo da tua vitória. Aplauda ao Senhor, que Ele é digno. Toda honra e toda glória seja dada a Ele.